Ela nasceu em Pocinhos, há 40 anos mora em João Pessoa, começou desde cedo a fazer poesia, é professora de linguística aposentada na Universidade Federal da Paraíba, passeou também pela música, foi cantora do conjunto Os Apaches, eu me lembro muito bem disso, e hoje estou aqui conversando com uma grande escritora, poeta, tem 3 livros publicados, Marineumann de Oliveira. Grande alegria, grande prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do Nossa Gente. Uma grande alegria, viu, Marineumann? Já tinha visto falar de você muitas vezes, né? Do seu talento. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com você. Coisa boa. Marineumann, me fala um pouquinho de como foi que começou tudo isso aí. Eu sei que você veio de uma família que era músicos, né? Seu pai também era locutor de rádio, né? Tem essa influência desde cedo, né? Como é que foi que começou? Eu digo assim, que eu vivi dentro da arte de uma cidade do interior, né? Isso. Então, meu pai, ele era músico, mas também era multimídia. Ele era eletricista, alfaiate, quando existia essa profissão, né? Exatamente, mais acentuadamente. E assim, tudo que tinha na cidade ligado às artes, ele estava envolvido. Administrou o cinema, Olha foi só. presidente do clube que tinha lá, festas da padroeira, ele era o leiloeiro e minha mãe era locutora, né, junto com ele. Nossa, então, hoje minha mãe tem 93 anos e de vez em quando ela ainda liga a difusora, a Voz de Pocinhos. Nossa, ainda existe a difusora lá? Existe a difusora lá, é um patrimônio da cidade, viu? Que coisa boa. Com aqueles alto-falantes. Os alto-falantes da cidade, nos postos. Perturbou muito o povo, ligando, porque todo mundo era obrigado a ouvir, de certa forma. Mas hoje, como ela quase não usa mais, né? Porque está bem doente, as pessoas sentem saudades. Olha só que E o que eu sinto mais saudade era quando ela anunciava os enterros, acredita? A difusora era o que ela fazia de melhor, era anunciar os enterros. E o enterro tinha que passar, o féretro tinha que passar de frente à difusora, parar para ela fazer um discurso sobre aquela pessoa. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Anunciava o enterro e ao mesmo tempo fazia essa homenagem. Geralmente as pessoas se conhecem, né? Numa cidade interior, cidade pequena, todo mundo se conhece, então quer dizer, aquela pessoa que faleceu naquele momento aí, né? Ela fazia uma homenagem, né? Exatamente. Para a família toda, né? Que coisa interessante isso, muito bacana. Então, assim, uma família de músicos, meus irmãos todos músicos e meu Aí você pai. foi cantora dos Apaches. Sim, me atrevi. Eu me lembro desse conjunto, viu? Os Apaches. Final dos anos 70, eu acho, 80. Entrando para os anos 80. Até 84 eu fui do grupo, 79 até 80. E era um conjunto bem famoso, tocava bastante, né? Nas cidades vizinhas, algumas festas era Pernambuco, Rio Grande do Norte, mas era por aqui, era bem interessante. Muito interessante. É uma banda para animar as festas, né, das pessoas. Você também faz parte da Associação de Literatura de Cordel, né? Eu tive Academia, né? Academia do Cordel do E a Academia também da Poesia. Academia Paraibana de Poesia. Vou tomar posse em agosto, dia 16. Sou sócia há algum tempo. Coisa boa. E vou tomar posse do dia 16. E também da UBE, União Brasileira de Escritores. União Brasileira de Escritores, que é daqui também. Essas 3 entidades que você, né? Frequente. Você como professora de linguística aposentada, né? Eu acho que daí... Essa palavra aposentada é forte. A gente precisa parar. Mas é verdade. Né, um dia. Mas eu acho que o aposentado, ele tem uma conotação também muito importante, porque você já tem uma história para ser contada, sabe? O aposentado não tem... eu acho que é interessante porque você já deu aquela contribuição para a sociedade e as pessoas respeitam até mais, sabe? Como foi que você começou a escrever? Olha, eu escrevi desde sempre, mas não publicava. Um único livro que eu publiquei bem antes foi em 90. Um livrinho fininho, ainda em Pocinhos. Era uma dificuldade enorme, que se chama Vida Roda. É um livrinho, eu nem tenho mais quase ele, tem um bem rasgadinho. E depois daí eu fiquei desenvolvendo projetos, sempre nas escolas e depois na universidade, projetos ligados à poesia, né? E, de repente, na pandemia, eu pensei assim, eu vou escrever um poema por semana. Isso em 2020. Aí, a cada semana eu publicava um poema no Instagram chamado Marca Textos Literários. Quando eu olho, já tinha poema suficiente para dar um livro. Para dar um livro. E aí veio o livro, entre parênteses. Veio esse aqui. Entre parênteses, que o título é até simbólico disso, entre parênteses, olha aqui, aquele entre momento. Parênteses, eu gosto desse título.
entre parênteses aí para vocês verem, né? A capa do livro, bem bacana, né? Marineuma, se ligue. Aqui é só poesia? Só poesia, esse Só aí. poesia. Interessante, muito interessante. E aqui vem o segundo. Aí o terceiro, né? Na verdade, o primeiro você não tem mais, né? Esse aqui é o terceiro, que foi em 2022. Eu concorri na UBF, participei de um concurso e fui selecionada. E aí Ponteios, olha lá. Foi um dos últimos livros que Juca Pontes, de certa forma, produziu. Porque ele foi ele que ele editou? Ele editou no sentido de me ajudar a formatar. Saudoso Juca Pontes. Saudoso Juca Pontes. Ele vivia muito aqui em casa, ele vivia muito aqui, era uma figura fantástica, né? Felizmente teve a morte precoce. Né? Foi rapidamente assim, né? Mas ele contribuiu muito para a literatura e ajudou muita gente também. Isso, dá muita oportunidade. Muita oportunidade para muita gente. Poderem estar nos lugares e participar. Eu coordeno um grupo chamado Poética Evocare, que é um projeto de extensão. Ah, tá. Eu gostaria que você falasse um pouco desse grupo. Poética Evocare. Poética Evocare. É como se fosse uma forma de dizer o texto. A gente não usa a palavra declamar. É dizer o texto, ser a voz do poeta. Então, entendi. Poética evocare é uma poética, uma forma, um jeito de evocar e dizer o texto. Entendi. Vocês é um grupo? É um grupo, é um projeto de extensão da universidade. São cerca de 20 pessoas e todos precisam ser ou alunos ou professores. Vocês se encontram sempre? A gente se encontra, no momento, a cada 15 dias. Os ensaios são lá no Teatro Lima Penante. E assim, a gente formula performances, né? É um exercício, né? Não deixa de ser um exercício. Isso é muito interessante, cara, porque você está, né, convivendo com essas pessoas que fazem a poesia e exercitando, evidentemente, quem exercita a tendência vai conhecendo mais, vai fazendo mais, né? E vai estudando. Que legal. Há quanto tempo tem esse Evocare? Esse Evocare vai fazer 7 anos agora, em novembro. E eu falei do Evocare para mostrar a força que Juca Pontes deu. Então, quando ele viu o grupo a primeira vez, ele se encantou e começou a chamar o grupo para as atividades lá da Academia Paraibana de Letras, algumas atividades da Funjop, ele indicava. Dizia, tem aquele grupo. E assim a gente ficou mais conhecido e começamos a ir para os lugares, não só acadêmicos, mas culturais, para apresentar esses textos. Que maravilha, Maria. Que coisa boa, muito coisa legal. Boa. E que se junta à educação, porque tem que ser professor ou aluno. Porque o Evocare também vai para as escolas. É meio a meio, professor e aluno? Meio, hoje, mais ou menos. É meio a meio, porque esses alunos de hoje, como já tem um certo tempo, já estão fazendo mestrado, doutorado, então são alunos mais de pós-graduação. Mais de pós-graduação, né? É muito diverso, tem professor aposentado como eu e outra professora colega, tem gente que acabou começando, saindo do ensino médio. Isso é fantástico, legal, né? Porque você está dialogando com várias gerações e, ao mesmo tempo, isso é um exercício fantástico, né? De aprendizado mesmo, né? Exatamente. Vocês, com o Evocare, vocês já saíram daqui da Paraíba, já foram para outros lugares? Não, a gente já foi a algumas feiras literárias, né? Bananeira, Areia, sim, Pocinhos. Mas assim, sair para fazer um trabalho fora, porque é complicado. Todos estudam ou trabalham. Então a gente só pode se reunir a cada 15 dias no sábado. Imagine, no sábado, de 10 ao meio-dia, para trabalhar poesia. É muita força de vontade. É muita força de vontade. De querer estar nesse lugar, né? O grupo é misto? Homens e mulheres? Homens, mulheres. É bem interessante a nossa vivência. Que coisa interessante. De discutir. Eu gostaria depois de ver, assistir uma performance dessa de vocês. Dia 1º de setembro, a gente vai fazer tipo um ensaio aberto lá no Edinaldo do Egito. E nesse momento a gente se mostra, né? Agora em março a gente fez uma série de oficinas para as pessoas sentirem o que é ser do Evocare. Aí a gente fez oficina de música, de dança, de teatro. É um grupo que mescla as artes. O foco é a poesia, mas a gente dialoga com a música, com as artes visuais, com o teatro. Coisa boa! É muito legal. A gente tem um diretor de teatro que nos auxilia, Flávio Ramos. Flávio Ramos. Muito conhecido aqui na cidade, que é um arte educador. E aí a gente vai, Quer dizer, vocês fazem da poesia uma performance mesmo, né? Sim. Né? Eu digo assim, não é teatro. Do teatro é a performance, né? Sim. E não é o declamar, é o dizer o texto. Então é uma mistura, mas
A vedete é a poesia, é dizer a poesia de uma forma diferenciada. Me fala um pouquinho de literatura de cordel. Estou vendo aqui que você tem aqui a força feminina. Né? Cordel entrou na minha vida, sim, mas como alguém que lê, que acompanha essa academia. Eu acho a Academia do Cordel do Vale do Paraíba muito democrática, muito legal. Porque ela se abre, ela se abre. O nome do presidente Hoje o presidente, eu sei que a vice é Claudete Gomes. O nome do presidente Gomes. Eu não decorei ainda, que mudou há pouco tempo. Mudou há pouco mas tempo. Deve estar aqui, deve ter aqui o nome dele nos créditos, né? Fábio Mozart. Ah, Fábio Mozart, você quer. Foi mudado há pouco tempo essa direção. E aí, eu não sou cordelista, mas sou admiradora. Mas você faz cordel? Participo dos Faz cestilha, faz martelo agalopado, eu fiz muito pouco, né? vou lhe dizer. Só que existe uma força muito grande dentro da Academia do Cordel, uma força feminina que está sendo construída. Então, dos 60 sócios, se eu não me engano, acadêmicos, tem 16 mulheres. Eu era sócia contribuinte, uma sócia só porque estava junto, mas eles resolveram me dar também o título de membro por estar presente. Então, não digo que não sou cordelista, mas me aventurei. Mas passei também, conhece, né? Me aventurei a participar desse projeto, Força Feminina, com 16 mulheres, e aí eu escrevi, vou ler aqui bem rapidinho. Leia. 2 estrofes, né? Que era em homenagem às mulheres mostrando suas vozes, né? E aqui eu coloquei: se a inspiração aparece, a escrita é construída, sobre amor, alma ferida, que faz forte ou enfraquece, em tom suave ou em prece, a prática nos ensina. No poema, o que fascina é a poesia decantada, é a palavra decantada, a poesia emanada com a força feminina. Que lindo, que lindo. Eu trouxe mais assim para falar sobre a força feminina mesmo. Feminina lá no aliás. Mas eu não escrevo cordel, a não ser num convite como esse que foi. Perfeito, mas passeia, conhece a literatura de cordel, então quem conhece, acompanha, estuda e pronto. E você falou aqui dessa força feminina, né? Eu estou achando impressionante como a Paraíba ganhou uma força especial, com o Mulherio das Letras, né? Sim. Também. A presença de Maria Valéria Rezende entre nós. Que exatamente, que nós tivemos o prazer de entrevistá-la aqui também. E eu vejo assim uma porção de talentos, né, femininos que até então não sabia existir e hoje está aí avançando, né, mostrando a sua cara. Eu acho isso fantástico, sabe? Eu participei da organização do último. Sim. E assim, eu era aquela pessoa desconfiada. Nunca gostei de levantar bandeiras, apesar de entender as lutas das mulheres, as dificuldades, né? Como todo artista, é preciso que ele tenha essa consciência crítica e política, né? Claro. E aí, de repente, do nada, eu caí nessa organização. E foi um aprendizado para mim. Que coisa boa, Estar né, junto de Maria Valéria, a gente aprende todo dia, toda hora, porque ela, como ela diz, Mulherio não tem dono e é um evento horizontal. Todos fazem e participam e contribuem. Tanto é que hoje virou um evento internacional, né? Isso, exatamente. Você tem mais de 2.000 pessoas no mundo inteiro. Só no Facebook tem 7.500 pessoas, no nosso Facebook, do Brasil. Do Brasil. Mas eu estou falando de fora tem mais de 2.000 pessoas por aí, que são escritores que até então a gente não sabia existir e está aí, né, participando mesmo online do Mulherio das Letras. Isso ganhou uma força muito especial. Exatamente. Eu conversei muito com Valesca em relação a isso, porque ela participou do primeiro, né, junto com Maria Valéria Rezende. Valesca, sim. E aí... E a chance da gente publicar. Por exemplo, meu 4º livro vai sair por um selo da Venas Abertas, que ela faz um projeto, uma coleção Mulherio das Letras. Coisa boa, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? É só um minutinho aqui, que a gente está falando aqui com Marineuma de Oliveira. Papo espetacular, essa grande escritora. Até já já. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade.
as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na Casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. Aqui tem emenda cidadã. Aqui tem investimento nas instituições de saúde para melhorar o atendimento da população de João Pessoa. São mais de 25 milhões de reais em 3 anos. Aqui tem Câmara. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Bom, você estava falando aqui, né, finalizando aquele bloco, o primeiro bloco ali, você estava dizendo que está para lançar um livro, é uma coletânea? É uma coleção. Uma coleção. Em que cada poeta participante tem direito a um livro de bolsa. É um livrinho de bolsa. Olha então só. Serão 14 livros dentro desse selo Mulherio das Letras, dessa editora. Então, Como é o nome da editora, Maria Nilma? Venas Abertas. Venas Abertas. Eu acho que é de Minas Gerais. Minas Gerais. E aí eu participei, vai São sair. 14 livros, então. São 14 livros, cada poeta tem o seu livro sozinho, solo, até uma quantidade de páginas. Essa seleção qual foi o critério dessa seleção? Eles abriram um edital, uma inscrição, e a gente se inscreveu e eles selecionaram. Selecionaram, né? Então você foi contemplada. O nome do meu livro vai ser Da Flor do Olhar, tá já saindo. Aí eu até queria dizer um poema que Opa, diga lá, né, diga. nesse livro. Instalação. Uma flor branca desbotada desprendeu-se do seu galho e caiu bem em cima de um cacto. O que antes era palidez sobre espinhos apontados, transfigurou-se em um mimo delicado. Oh, coisa linda. Por isso que eu vi com essa blusa aqui, né? É a flor branca. Que maravilha, que maravilha. Os dois aqui são poesias também, né? São poemas. Esse que vai sair, ele tem poesias e poemas e crônicas. Esses aqui são só de poesia. Só de poesias. E uma eu queria que você lesse pelo menos um de um desses livros, né? Porque é importante que a gente resiste. Exato. Eu vou ler aqui do livro Entre Parênteses, né? Certo. Eu vou ler um poema que eu gosto muito, Fuba, que se chama Arco-Íris. Arco-Íris. Porque esse poema tirou de mim uma culpa bem grande que eu carreguei a vida toda. Eu roubei. Eu roubei uns lápis de uma coleguinha de sala. E aí eu fiquei guardando isso até que eu tive coragem de escrever esse poema. Ao escrever, eu me senti melhor. Jogou para fora, Joguei. né? Jogou para fora. Assim, mas com certeza você roubou esses lápis. Foi para fazer uma boa causa, que era ou para desenhar ou então para fazer um poema. Olha só, é possível. Arco-íris. Nunca tive lápis de cor. A outra ganhou uma caixa novinha, 36 cores, de encher os olhos. Não contei conversa. Peguei para mim os cotocos que ela teimava em usar para não gastar os novos.
A tia da menina foi na minha casa dizer à minha mãe que eu roubara os lápis da sobrinha. Jurei que nada sabia e me surpreendi com a certeza da minha inocência com que minha mãe me defendeu. Senti vergonha. E quando anoiteceu, sem que ninguém visse, deixou o arco-íris na porta de sua dona. Eita, eu devolvi. Você devolveu. Que Meus coisa poemas, mais linda, cara. Que coisa são mais assim, linda. São de fatos que aconteceram, do meu olhar para as flores, para os animais. Que coisa mais linda, Marineu. Parabéns, viu? Parabéns. Agradeço. Já mostra o tamanho do coração, né, de Marineu. Mas que coisa bonita. Diga mais algum desse aí que eu gostei. Esse livro você encontra... Está em vários lugares. Vários lugares. Na livraria do Luiz, do shopping, do centro, na livraria Leitura. Em todas as livrarias, né? Aqui. Na livraria União. Então, digitais. As mãos, labirintos em veias e calos, revelam o caminho trilhado, marcando o passado. Ora leve, ora fardo. Eu fico olhando para minhas mãos, eu estou envelhecendo. Isso, às vezes, me preocupa muito, sabe? Envelhecer, para mim, é não por questão de estética nem nada, é por saber que falta pouco tempo para a gente construir tudo que a gente ainda quer construir. Pois é. Eu me sinto incomodada com isso. Isso aí, às vezes, é até uma ansiedade, principalmente para o artista, porque, né, o poeta, né, o escritor... Ele quer sempre, né, tá querendo fazer, querendo construir, tá sempre querendo, inventando, né, criando, porque a gente vive disso, né, de criar. Isso. Né? E aí, quando você envelhece, realmente você começa a perder suas forças, até a memória mesmo, tudo. Isso é de fato. Mas envelhecer também é muito bom, sabe? Porque... É muito bom. Eu creio, sabe, eu tenho várias pessoas idosas, né? Eu convivo muito com idosos, eu gosto de idosos, né? Porque é um poço de sabedoria, né? Aquele baú de sabedoria acaba também influenciando a gente, né? Você não acha isso? Né? Acho. Né? É bem diferente. Agora, embora que a gente saiba que depois de 50, o que não dói coça, né? Aí até, eu escrevi um poema que fala um pouco disso, para tentar até me aliviar, né, dessa angústia de envelhecer. Urgência. De repente, a vida se me revela urgente. Não tenho mais todo o tempo do mundo. Silêncios, pausas e esperas pacientes já não fazem parte do meu escasso presente. Eu tenho urgência. Agora, depois que eu me aposentei, eu vou para todo lugar, eu participo de tudo, vou para os lançamentos, entrevista e saraus. Tá certo. Né? Para aproveitar o tempo que a gente termina perdendo na juventude, porque não entende que depois vai faltar esse tempo, né, para outras coisas que a gente quer fazer. A gente, na verdade, foi bitolado a horas, né? O mundo capitalista, ele bitolou a gente a horas, né? O ser humano foi feito para os desejos dos seres humanos, né? Foi feito na hora que você tiver sono, dormir, na hora que tiver fome, comer. Não importa que seja 4 horas da manhã. Sim. Você vai na geladeira. E o capitalismo fez o quê? Estabeleceu, padronizou. Hora do café da manhã, 7 horas. Meio-dia, hora do almoço. 6 horas, hora de jantar. Isso tirou o nosso tempo. Exato. Não é? Exatamente. Isso aí que você fala nessa poesia tem muito a ver com isso, sabe? Né? Mas quem tem hora não tem tempo. E fique certa que você ainda tem muito tempo, ainda vai construir muita poesia dessa, viu? Eu espero. Com toda certeza. Eu espero. Planos? Tem algum plano? Planos. Assim, às vezes, eu digo assim, eu sou uma escritora de publicar há 2 anos, mas a minha vida toda foi nas escolas ou envolvida com alguma atividade artística. Então, a gente, quando está mais um pouco assim, presente na mídia, o pessoal diz, essa aí saiu de onde? Mas é uma caminhada de muito tempo. Então, o meu plano é continuar escrevendo, chegando junto às escolas, levando poesia para as pessoas, porque a gente precisa desenvolver o olhar poético das pessoas. Sim, claro. Não é? Claro. Todos podem ver poesia, mas há um certo olhar poético que precisa ser desenvolvido. Né? E você falou numa coisa agora interessante, sabe? Eu até estava conversando isso com Maria Valéria Rezende. O movimento de poesia na Paraíba, você acha que ele está num momento bom? Ou você acha, aí criticamente falando, porque também eu já vi realmente muitos livros
né? Sim. De pseudos poetas. Sim. Tá? Aqui é uma crítica até construtiva, não quero Sim. aqui falar mal de ninguém. Mas que fazem, sabe, determinados poemas que não tem muito a ver, né? Maria Valéria Rezende estava falando exatamente disso. Isso. Poxa, Fuba, tem poucos livros hoje de poesias saindo, porque as pessoas acham que dizer, olhei para a estrela, vi a estrela cadente e pá, caiu. Isso é poesia, né? Então tá faltando essa essência. Você concorda com o que ela disse? Eu concordo. Eu acho que assim, o movimento está muito interessante, muito bom. Quando eu publiquei esse segundo livro aqui, eu me senti muito acolhida por poetas que já estavam há muito tempo com a estrada, né? Sérgio de Castro Pinto, Expedito Ferraz. Foram Lau Siqueira, sim. Foram pessoas que me deram a mão no sentido de me escutar, de ler minha poesia. Então eu me senti muito acolhida por essas pessoas, né? Inclusive diz, só abrindo parênteses aqui, que a Paraíba hoje perante o Brasil, né, é onde tem a maior safra, né, de novos poetas. Então tem muita gente fazendo poesia, tem muita gente boa, e aí cabe ao leitor... E tem muita gente também que não e fica naquela história, né? Também tem isso também, né? Tem isso também. A gente tem que entender que realmente existe. Isso eu acho que não atrapalha. Não, porque quem é bom, digamos assim, não sei o que... As pessoas vão sacar, né? Fica de alguma forma. Vai ficar. E vai ter leitor para todos os gostos, né? O importante, na verdade, em princípio, é ler. Claro que você não vai ler a vida toda a mesma coisa. O leitor precisa ir, digamos assim, criando hábitos de ir lendo cada vez mais gêneros diferentes. Isso. Você falou agora em gêneros diferentes, aí você tem aqui 2 livros de poesias, né? Sim, o que vem tem crônicas. Está pensando em fazer outra coisa, um romance? Estou me aventurando em contos. Agora, romance eu acho muito difícil. É muito difícil. É muito difícil escrever um romance. Isso aí eu não pensei. Eu gosto mais do que é menor. Contos é interessante. Você interessante. participa também do Clube de Contos aqui? Não, porque é um gênero que eu não domino. Eu agora estou começando a escrever. É interessante que você participe, porque também eles se encontram, fazem um exercício, né? Exatamente. Estou pensando em chegar lá para assistir, para ver. Chega para assistir, para ver e tal. Muita gente bacana, tem muita gente bacana. Eu acho fantástico isso que tem acontecido aqui na Paraíba. Esse movimento de literário, de contos diferentes, né? Você tem esse conto que vocês fazem, né? Na Universidade de Poesia, tem o Clube do Conto, né? Tem a Academia de Cordel, que também sempre se reúne. Tem produzido muito. Tem produzido bastante. O Sol das Letras, que é um projeto Sol das Letras, também, que é da Academia. Exatamente. Tem muita coisa legal acontecendo, muito movimento. Isso é muito bom. Acho que nós somos muito... digamos assim, produtivos em termos de poesia. Vai ter aquela que vai agradar mais, vai ter a que vai agradar menos. Isso é fato. Estou dizendo que a Paraíba hoje, diante o Brasil, é onde está se produzindo mais literatura. Eu fiquei tão satisfeito quando li isso. Por exemplo, Fuba, uma coisa vai puxando a outra. Lau Siqueira organizou uma coletânea que pegou poetas paraibanos ou radicados aqui há muito tempo. Sim. Ele pegou 50 pessoas e foi muito bacana a escolha que ele fez. Boa. Ele não sendo paraibano, mas estando aqui há muito tempo. Gaúcho ele. E aí o Evocar está montando um espetáculo, uma performance, a partir do livro de Lau Siqueira. Que coisa Então acho que vai ser legal, porque é uma forma de levar a poesia fora do livro, né, também. Coisa boa, e foi baseado no livro, ele deu todo o apoio de dizer, não, vocês podem... Eu apoio que vocês façam isso. Então, no dia 1º de setembro, que vai ser lá no Edinaldo do Egito, no ensaio aberto do Grupo Poética Evocar, a gente vai mostrar um pouco dessa poesia paraibana. Dessa poesia paraibana. Selecionada por Lau Siqueira. Vai, galera, se liga aí no dia 1º de setembro, no Edinaldo do Egito. Edinaldo do Egito. Que horas você sabe a hora? Às 20 horas. Às 20 horas, certo? O encontro do Evocar, onde vai ter a performance. É ensaio aberto, mas vai ter a performance Horizonte Mirado na Lupa, que é baseado no livro organizado por Lau Siqueira. Nesse livro... Só poetas paraibanos ou radicados aqui há muito tempo. São 30 poetas. Dos 50, a gente fez uma opção por 30, porque é um espetáculo pequeno. Isso. Não dava. E assim, eu construo os roteiros, eu faço uma linha
de começo, meio e fim, eu vou organizando e eu fui vendo quais poemas se encaixariam naquele perfil. Para fazer um espetáculo. Tem uma direção, tem começo, né? meio e fim, tem uma direção. A gente sempre faz assim. Coisa boa, viu, Marinêuma? Que Pois coisa boa mesmo. Aí. Coisa boa. E já pensou em escrever roteiro? Não, para cinema? Você está falando aqui de roteiro. Eu faço os roteiros para os saraus que a gente desenvolve, porque além do Poética Evocada, a gente tem um projeto chamado Sarau Poético UFPB, que é outro projeto de extensão. E a cada ano a gente pega um tema e desenvolve o tema com poetas dos mais variados, das mais correntes e tempos. Por exemplo, a gente já trabalhou a morte, o amor, o tempo, o narcisismo. E fica um espetáculo muito legal. Agora, esse aí é um espetáculo de 1 hora. Acaba sendo uma coisa didática também, né? De certa forma, porque a gente quer formar plateia. Muito bom isso. A gente quer formar plateia. Isso é muito interessante. E tem formado plateia para ver poesia, viu? Sim. Antigamente era raro. Hoje em dia, aquele menino que fazia como é o nome dele? Até entrevistei aqui, esqueci agora o nome dele, que ele fazia um sarau lá na usina cultural. Você participou daquele sarau? Sim, participei. Né? Igor Gregório e Quelino. Isso, Souza. Igor e Quelino. Muito legal. Eu participei também de um dia lá, né? Fui lançar meu livro lá também. Muito legal a iniciativa dele, né? Porque ele, né? Em 3 dias, a gente sempre desenvolve lá no Teatro do SESI. A gente fez 4 edições já. Com a pandemia paramos um pouco, mas vamos retornar. Então, nos 4 espetáculos, a gente, em 3 dias, lotava o teatro. Que coisa boa. E assim, começava pontualmente às 8, chegou depois das 8, não entrava, porque era uma forma de também educar a plateia, para ela saber a hora de chegar aqui e, de alguma forma, observar esses lances aí, né? Coisa boa. Então, foi muito legal. Os próprios atores em cena, alunos da universidade ou professores de alguma entidade, tinha gente que nunca foi ao teatro. Então a gente tem histórias maravilhosas de uma pessoa que foi fazer como projeto de extensão, porque precisava dar nota e tal, e ela nunca tinha entrado no teatro, e a coisa mais linda foi no dia da estreia, os 3 filhinhos dela e o marido na primeira fila, que coisa linda, assistindo né? alguém no palco. Que coisa linda. Muito. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu ainda vou fazer uma pergunta para você, porque isso é um movimento que está acontecendo. Aconteceu bem mais forte na Paraíba e está voltando. As feiras de livros, Sim. as feiras literárias, né? Que acontece em Dona Inês, em Bananeiras, tal, pá. É tão importante, aquela de Boqueirão, que era uma referência, até Ariano participava, Brown, tal, né? Eu acho tão importante a volta dessas feiras. Como é que você vê isso aí? Você já participa dessas feiras? Esse ano eu vou participar da de Santa Terezinha, da de Lagoa de Roça. Olha, e o Grupo Poética Evocado vai abrir a de Campina Grande. Olha só que coisa boa. Que poeta. Voltem essas feiras, entendeu? Eu acho para que a gente amplie a literatura da Paraíba, acho maravilhoso. Né? A gente vai estar, muita honra, abrindo o evento em Campina Grande. Coisa boa, coisa boa. Marinêuma, muito obrigado. Muito obrigado. Marinêuma de Oliveira, se ligue nessa escritora, poeta, e nos livros dela também. Tem algum endereço de YouTube, alguma coisa que você queira? Todos os meus endereços são Marinêuma Oliveira, não tem o D. Não tem o D. Aí tem no Instagram, Facebook, YouTube. Se liga aí, galera. Marinêuma Oliveira, certo? No Instagram, no YouTube, no Facebook, rede social, encontra ela. Vocês me encontram que eu adoro as redes sociais. E gula a poesia dela, que é muito boa. Muito obrigado, querida. Obrigada, muito obrigado, viu? Foi muito obrigado. E a gente volta semana que vem, beleza, galera? Com nossa gente. Beijo grande pra vocês.